Graça e paz, como vocês estão? Espero que estejam bem. Chegamos à nossa sobre identidade. Vamos falar sobre sustentabilidade em Cristo. Se você ainda não pegou seu cartão, corre lá que ainda dá tempo, tá bom? Quero que vocês acompanhem junto comigo aí. Antes disso, um minutinho só, vamos falar com o Senhor. Pai, neste momento nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprender contigo, ainda que seja à distância. Eu peço para que esta aula, ao ser assistida por cada um, que ela produza frutos e que toda honra e glória seja dada a Ti. Permita-nos compreender aquilo que de fato o Senhor separou para este momento. No nome de Jesus, amém. Então nós vamos falar sobre sustentando a identidade em Cristo, falamos sobre descobrir a identidade, formando a identidade e chegamos a um ponto que eu acredito ser o mais crítico, porque depois de descobrir que eu tenho uma identidade em Cristo, depois de me permitir formar essa identidade, eu preciso vencer barreiras deste mundo e sustentar quem eu sou. E nós estamos vivendo uma era hoje onde as pessoas não sustentam mais o nome de Cristo em si, parece que esquecem que carregam o nome de Cristo. Então eu preciso lembrar que existem coisas fundamentais ao sustentar a minha identidade, que é muito mais do que abrir a boca e dizer eu sou cristão, eu sou evangélico, ou títulos mais aí que se usam. Então, antes de mais nada, eu já quero chamar a atenção para uma palavra-chave que existe no nosso estudo de hoje, que é a palavra obediência. E nós vemos isso em Hebreus 5, a partir do verso 8, que diz assim: embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, pasme, caia um pouquinho para trás no seu sofá, que você vai entender um conceito novo de obediência hoje. Ou talvez já tenha visto, né? Não vou dizer de fato que é novo só porque eu estou falando. Mas eu quero que você entenda que obedecer é um aprendizado. Obediência não é algo instantâneo, não é um dom que você recebe e não tem nada a ver com personalidade, sabe? É que esse crânio tem mais facilidade de obedecer, né? Outros Deus trabalha de outra forma, ele vai obedecer. 1 é 8 até 80, querido, isso não existe. Obediência é um aprendizado onde nós lemos que o próprio Cristo, ao passar pelo que passou, ao sofrer na carne muitas coisas, aprendeu como homem a obediência. É claro que ele era obediente como filho de Deus, como Deus, mas como homem, ele aprendeu a obediência. Então, se Cristo passou pelo aprendizado, se permitindo ser direcionado por Deus, ser exortado, corrigido, com nós não é diferente. A obediência é um aprendizado, ainda que isso não tenha feito parte da minha formação de vida anterior ao renascimento em Cristo. Ainda que eu não tenha sido uma criança muito bem disciplinada, ainda que muitas coisas rodeiem a minha história, quando eu falo em identidade com Cristo, eu falo em processo de aprendizado, que culmina no quê? Na obediência. Então, a obediência é um aprendizado. Eu preciso me permitir aprender a ser uma pessoa obediente. Então, vai ser um processo com Deus durante toda a minha vida, onde eu vou aprender. Então, temos dificuldade em sermos obedientes? Preciso lembrar que eu preciso aprender e falar: Deus, me ensina nesse processo. Eu não quero falhar em nenhuma parte do processo de aprendizado da obediência. Lembra que eu falei na primeira aula que nós temos 4 esferas da nossa identidade em Cristo? Nós somos criaturas, somos filhos por adoção, somos servos e somos amigos de Deus. E isso é simultâneo e isso não são estágios. São, claro, situações que o Senhor vai desenvolvendo em nós, mas nenhum anula o outro. Então eu sou obediente a Deus porque eu sou criatura dele, fui criado por ele. Eu sou obediente porque eu me tornei filho de Deus. Eu sou obediente porque eu me tornei servo dele. E eu sou obediente porque ele me fez amigo dele. Então, mesmo que eu seja amigo, eu não deixei de ser servo. E se eu me passei a ser servo, eu não deixei de ser filho. Então não tem essa de eu obedeço numa parte como filho, mas não obedeço muito como servo. Isso não faz sentido nenhum. Então eu tenho 4 razões para obedecer a Deus. Sou criatura, sou filho, sou servo e sou amigo. Não tem por onde fugir. E nós vamos ver que a nossa grande dificuldade em sustentar quem nós somos em Cristo é porque nos recusamos
a de fato aprender a obedecer. Não temos dificuldades em um ponto, temos dificuldades num todo, é que nós só enxergamos um ponto. Mas na verdade nosso problema não é obedecer de fato, é aprender a obedecer. Eu preciso me permitir passar por esse aprendizado. E aí eu quero só dar uma introdução rápida sobre as epístolas de Pedro, porque não sei se vocês perceberam que eu passei muito texto de leitura em primeira carta de Pedro e na segunda, uma passagem. Não foi uma escolha aleatória. Quando Pedro escreve a primeira carta, ele está escrevendo para forasteiros, para peregrinos, pessoas que estão passando por uma situação de perseguição, então é uma situação de grande sofrimento. São pessoas ali da Ásia Menor, algumas regiões ali da Capadócia, da Betínia, você vê isso no capítulo 1, onde Paulo não havia evangelizado ainda essas regiões na sua primeira viagem missionária. E quando chega na segunda epístola, ele vai trazer uma advertência a mais sobre você combater algumas heresias, ter cuidado com os falsos ensinos. Mas de uma forma geral, eu não vou me adentrar muito nisso, mas de uma forma geral, eu só quis dar essa introdução para você entender que tem ensinos riquíssimos aqui. Nós não estamos falando dentro de um contexto de um povo que está vivendo maravilhas. É um povo que está sendo perseguido, é um povo que está sem a sua terra, é um povo que está sem a sua casa, é um povo que está sendo martirizado, mas que ainda assim Pedro escreve dizendo: não esqueçam quem vocês são, não esqueça o sangue que comprou vocês e não esqueça que vocês carregam o nome de Cristo. Olha como isso é rico, olha como é diferente. Olha como a gente entende que sustentar a identidade em Cristo não está ligado às circunstâncias, está ligado à obra que Ele fez em mim. Então, eu gostaria de trazer isso a vocês, porque como nós estamos focando muito em Pedro, nas passagens, eu preciso saber um pouquinho disso. Quem tiver mais dúvidas, Rana, eu quero saber mais coisas sobre a epístola, me chama depois lá, eu estou online, mas agora nós vamos focar mesmo na questão da identidade. Então, recapitulando, na segunda aula sobre formação da identidade, antes de falar dos patriarcas, eu falei para vocês o conceito de 4 ações que acontecem simultaneamente de Deus em nós ao nos formar, ao formar a nossa identidade nele. O Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos firma, o Senhor nos fundamenta e o Senhor nos fortifica. Não necessariamente nessa ordem, mas o Senhor faz isso simultaneamente. Então, ao longo de toda a minha caminhada, eu sou aperfeiçoado. Nunca vou ser perfeito bastante. Ao longo da minha caminhada, eu sou fortificado, eu sou fortalecido nele. Eu sou fundamentado na tua palavra, ele é a base. E o meu caminhar é firmado nele. Então, essas 4 coisas acontecem simultaneamente até que eu morra. Isso é o processo de formação da minha identidade. Então, sempre o Senhor vai estar trabalhando em nós. E quando nós chegamos na sustentação dessa identidade, vão surgir características que o Senhor nos dá. E aí, baseado nessas características que nós chamamos essa parte, esse subtema de fortalecendo as características da nova identidade. Se eu recebo características, não recebo para que elas fiquem apenas de nome, para dizer que eu tenho. O próprio texto que eu separei para vocês lerem, 2 Pedro 1, do 3 ao 11, vai dizer que eu preciso trabalhar essas características. É aí que vem o aperfeiçoar, é aí que vem o fundamentar, é aí que vem o fortificar e é aí que vem o firmar dessas próprias características. Lá no verso 4 diz que nós receberemos grandes e preciosas promessas. Essas promessas são grandes e são preciosas. Para que eu recebo essas promessas de Deus? Para passar a ser coparticipante da natureza de Deus. Como que eu sou uma pessoa coparticipante da natureza de Deus? Eu me torno um semideus? Eu me torno um deusinho? Não. A partir do momento em que o Senhor nos faz filhos, nós somos adotados por Ele, Ele nos regenera. Então vem uma ação de Deus sobre nós, resgatando a imagem e semelhança de Deus. E aí eu passo a ser coparticipante da natureza dEle. E o resultado final disso, de receber as promessas de Deus, não é para eu ser uma pessoa feliz e autorrealizada, embora sim o Senhor se importe com as minhas emoções e sentimentos, mas para eu vencer o mundo. Então, nós vencemos o mundo, nós vencemos as paixões do mundo, nós vencemos a mundanidade, recebendo as promessas de Deus e junto com essas promessas recebendo virtudes que vêm do Senhor.
Então não está ligado a nós, mas o que o reino do Senhor tem para nós. E aí, no verso 5, a partir do verso 5 até o 8, nós vamos ter a lista dessas 8 virtudes que nós recebemos, que o texto diz que tem que existir em nós e que nós temos que trabalhá-las todos os dias. Ele começa assim, dizendo para você reunir toda a sua diligência. É o ponto de partida. O que é diligência? É o empenho, é você se empenhar, é você se esforçar, é você agir, você realizar algo com uma agilidade. Então é quando você se esforça e fala assim, eu vou fazer isso com esforço. O que? Ele fala, a partir daí você vai reunir essas virtudes. Quais são elas? Fé. E ele fala para você ir associando uma coisa na outra. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Essas virtudes não trabalham sozinhas. É para você ir associando uma à outra. Ele fala, pega a sua fé e associa a sua fé à virtude. Quer dizer, pegue aquilo que é base. Você crê em Deus, crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo. A fé é a base de tudo. Ok. Pegue essa fé, associe com a sua virtude. O que é a virtude? É a maneira correta de andar. O seu jeito de andar tem que condizir com o que você crê. Pegue a sua fé, associe a sua virtude. A virtude associa o conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não é um conhecimento apenas teórico, é relacionamento. Depois de associar o conhecimento à virtude, associe ao conhecimento o domínio próprio. Porque não adianta você conhecer do Senhor, se relacionar com o Senhor e não ser uma pessoa de autocontrole. Domínio próprio é a maneira como nós reagimos e não somente como agimos. É como eu reajo às circunstâncias e às pessoas. Depois ele fala, associa ao domínio próprio a perseverança. Aqui a maioria dos textos traduziram como perseverança, não sei como está na sua tradução. Mas a palavra grega usada aqui no original é hypomônia, que significa paciência triunfadora. É aquela paciência que se sobressai. Porque existem circunstâncias e pessoas que você precisa de muita paciência. E aí você não vai ter uma paciência assim, se pudesse eu matava. Não é essa a paciência. É a paciência que faz você se sobressair, vencer as circunstâncias mais difíceis a ponto de nem você conseguir explicar como é que você teve paciência com aquilo. Então, é esse tipo de perseverança que o texto está falando. Associa essa perseverança à piedade. O que é piedade? É devoção a Deus. Eu sei que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada protestante um sentido pejorativo da palavra devoto. Aquela pessoa é devota de tal. Mas não é isso. A palavra devota, de fato, significa a entrega, a adoração extrema a Deus. Então, o que o texto está dizendo? Eu sou uma pessoa piedosa, eu sou uma pessoa que me relaciono com Deus depois que eu aprendo também a me relacionar de fato com as pessoas, tá? Uma coisa ligada à outra. Então, associa ao seu domínio próprio a sua devoção a Deus. Depois, associa essa devoção a Deus à sua fraternidade. O que é fraternidade? Vem da palavra Filadelfia, que é eu me relacionar com as pessoas, eu amar as pessoas como se elas fossem meus irmãos de sangue. Eu tenho certeza que você tem problemas com seus irmãos de sangue. Minha irmã tá aqui me gravando. Quantas a gente já brigou. Mas eu a amo. E um dos pontos que faz com que eu a ame, ela é do meu sangue. Ele fala, essa fraternidade tem que estar além de você só olhar para as pessoas e falar assim, eu não vejo nela perfeição. Você não vê perfeição nos seus irmãos de sangue, nos seus parentes de sangue. Então, mas você os ama e faz de tudo por eles. Tenha esse mesmo sentimento por aqueles que foram enxertados na família de Cristo. E por fim, pega todo esse pacote de virtudes e associe a todos eles o amor. Que o amor é o que se sobressai, o amor é o que está acima de tudo, como em 1 Coríntios 13 diz. Posso ter tudo, se não tenho amor, nada tenho. E aí ele continua dizendo assim, aqueles que possuem, que existem essas virtudes e que as trabalham, que aumentam essas virtudes, são pessoas que não vão ser nem inativas, nem infrutíferas, nem cegas. O que ele está dizendo? Se você tem essas virtudes, essas características que dizem que você tem uma identidade em Cristo e você as trabalha, você não vai ser uma pessoa que não será usada por Deus. Você será uma pessoa ativa no reino. Observe que eu estou usando a frase no reino de Deus e não na casa de Deus, como as pessoas tendem a associar. Porque não tem lógica. Se eu sou usado no reino, obviamente eu sou usada na casa do Senhor.
Não existe o inverso. Sou usado na casa, mas não sou usado no reino. A ordem natural das coisas é reino. A casa do Senhor está dentro do reino. Para ser usado no reino, preciso ter essas características e trabalhá-las. Então eu vou ser usado. Além de ser usado, eu vou ser frutífero, eu vou dar frutos. O que eu faço vai florescer, vai ter resultados. E além disso, eu não serei uma pessoa cega, porque o texto diz, quem não as tem é cego. Mas na verdade ele quis dizer que é míope, porque ele fala que a pessoa não vê o que está longe, só o que está perto. Então, quando as pessoas não têm essas características, não as trabalham, elas são pessoas com problemas de visão espiritual. São pessoas que não conseguem discernir nada no mundo espiritual. Então lembra que o Paulo diz que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais? Pedro está falando a mesma coisa. Então quando eu tenho essas características, eu não sou cego, eu percebo as coisas. Ninguém precisa me ficar falando, você viu o que aconteceu que era de Deus? Não precisa. Eu tenho percepção do mundo espiritual, eu sei que é de Deus. Eu sei onde Deus movimenta as coisas, eu tenho percepção lá da frente. Então olha a importância de ter essas características, de você começar a refletir sobre elas, porque muitas vezes nós temos sim, se eu sou participante das promessas, eu as tenho, mas eu esqueço que eu tenho que trabalhá-las. E aí, se eu não trabalhá-las, elas não vão aumentar. O texto diz que elas têm que aumentar. Aumentando, eu vou ser cada vez mais usado, eu vou ser cada vez mais frutífero e eu vou ter cada vez clareza do mundo espiritual. Vou parar de ficar assim, eu não entendi. Não entendi o que está acontecendo com a minha vida, não entendi o que está acontecendo com o mundo, não entendi o que está acontecendo com a igreja de Cristo. Como não entendeu? Você tem as virtudes, você é participante. Então não está compreendendo é porque a visão não está sendo esclarecida. E visão sem esclarecimento, problema com as virtudes que recebemos. Ou se é que recebemos. Então olha como o problema é muito maior do que nós listamos. Esse crânio tem problema, né, para crescer, para se desenvolver. É muito mais do que crescer e se desenvolver. Talvez estejamos lidando hoje na Igreja de Cristo com muitas pessoas que ainda não pararam para viver isso aqui. Para entender que eu recebo características. Se eu digo que eu sou de Cristo, que Cristo vive em mim e que eu carrego o nome dele em mim, para onde eu vou? É eu carregar características novas de uma nova identidade. Então eu não sou mais a Hannah. Eu sou a Hannah em Cristo. A Hannah que carrega fé, amor, fraternidade, domínio próprio. Entendeu? Eu tenho que carregar tudo isso e trabalhar tudo isso. Aí sim, eu posso dizer, eu tenho uma identidade formada em Cristo, porque eu tenho características que provam isso. E eu trabalho essas características. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Existem características que formam a nossa identidade em Cristo. E essas características precisam ser trabalhadas o tempo inteiro para eu ser ativo, frutífero e visão perfeita do reino dele. Amém? E aí, por fim, ele termina essa parte dizendo: reafirmem a sua vocação e a sua eleição em Deus. Tenham certeza para que vocês foram chamados e para que vocês foram eleitos. O sangue de Cristo te lavou. Tenha certeza disso. Sabe aquelas pessoas que você conversa e elas falam assim: será que eu sou salvo mesmo? Ou às vezes você já acordou com esse pensamento na cabeça: será que eu sou salvo? Será que se eu morrer hoje eu tô salvo? Será que Jesus realmente morreu por mim? Será que tem um céu? Esses questionamentos ligados à salvação, à justificação, à regeneração, eles ocorrem muitas vezes porque não se há certeza, não se há convicção. E a ausência de convicção está muitas vezes ligada a uma ausência de fortalecimento dessas características. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu tenho características que provam isso. Eu trabalho isso. Então, o tempo inteiro eu reforço isso na minha mente. Eu sou salvo quanto à justificação e à regeneração. E eu trabalho para minha constante salvação no que diz respeito à santificação, que é o nosso próximo tópico agora, tá? Então, eu preciso ter certeza disso. E aí, quando a gente chega no próximo tópico, que é o nosso último de hoje, que é resistindo à mundanidade. Então, eu preciso fortalecer as características, mas também preciso resistir à mundanidade, resistir a esse mundo, resistir às paixões. Então, o mal da igreja hoje, o grande mal da igreja de Cristo hoje é a secularização. É eu trazer as coisas que são do mundo para dentro da igreja, trocar o nome das coisas e achar que tá tudo certo. Hoje parece que o que era errado não é mais errado, porque a gente tem que se amoldar.
A gente tem que ajustar um pouquinho, porque eu tenho que trazer as pessoas de fora para dentro, e não é isso que a Bíblia diz. Então tem que haver uma diferença sim, uma separação sim. Tem que olhar para nós, as pessoas precisam enxergar em nós as características que nós temos diferenciadas dessa identidade em Cristo. E isso não vai acontecer se a gente continuar agarrando o mundo e não querer se livrar dele. E aí em 1 Pedro 4, do 1 ao 6, eu só quero frisar 2, que diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. A sua grande batalha espiritual está aqui, na mente. Ela é o grande campo de batalha. Há a grande máxima que diz que você é o que você come. No reino de Deus, você é o que você pensa. Então é aqui que você precisa vigiar os seus pensamentos. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Basta o tempo que passou. Houve um tempo, e aí tem que ter essa separação de tempos. Quem eu era antes da conversão e quem eu sou depois. Há uma diferença disso? Ou não há? Ele falou assim, basta, já teve o tempo. E aliás, é um tempo que você não tem nem que ficar recordando. É um tempo que passou, morreu, ficou para trás, agora você é uma nova criatura. Em Hebreus 2, a partir do verso 16, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você não faz isso sozinho. Você não resiste ao mundo como super-herói. Você resiste ao mundo contando com a ajuda de Cristo, que te socorre nas tentações. Não sobrevém sobre ti nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Cristo para junto com a tentação te dar o escape. Como é que Cristo te dá o escape? Ele mesmo vem como escape para você. Ele vem te socorrer. Mas aí eu conto só com socorro? Não. Vem a minha parte de santificação. 1 Pedro 1, do 13 ao 21, diz assim, vocês leram: cingindo o vosso entendimento. O que é cingir? Os judeus usavam aquelas roupas, lembram? Aquelas, como é que fala? Aqueles vestidos, e tinham várias camadas desse vestido. E tinha uma camada interna que ela era esvoaçante, eles tinham uma tendência a tropeçar nessa roupa. E aí, para não tropeçar, eles pegavam a roupa de baixo, tinha um cinto aqui, eles prendiam o cinto que estava na cintura, prendiam essa roupa no cinto, e aí eles tinham um caminhar mais sólido, com menos risco de tropeçar. É esse o sentido da palavra grega que Pedro está querendo dizer aqui. Cinjam o seu pensamento. Sabe coisas que tem no seu pensamento que te atrapalha a trabalhar as características de Deus em você, de Cristo em você? Sabe pensamentos que não era mais para você ter, mas que você ainda tem? Tá na hora de cingir esses pensamentos, de pegar, amarrar no cinto da verdade e seguir em frente. Então, o que é que vem sobre a tua mente que quando você para, você fala... E essa mente começa a ser trabalhada mundanamente. Seja pornografia, sejam conceitos, sejam opiniões que não eram mais para você ter, que já era para você estar com um andar diferente, com um entendimento diferente. Então, novamente, ele citando a questão do pensamento, da mente. Quais são as circunstâncias externas que você deixa vir sobre a tua mente, através das portas de acesso, que a gente já trabalhou isso em batalha espiritual, não vou reforçar, mas que você insiste que elas fiquem aí, e esse pensamento ele não é controlado. Como filhos da obediência, ele continua. Lembra? Obedeça como filho. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões anteriores à vossa ignorância. Então, não tome mais a forma que você tinha antes. O que é que te define hoje? Não é mais aquela listinha de características, de qualidades e defeitos que você costumava dizer. O que te define hoje é o que a palavra diz que você é. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Então eu não uso mais as coisas do mundo para me amoldar. Eu tenho uma nova forma. Há dois sentidos de amoldar aqui que ele diz. Eu posso ter uma forma que sofre variações, ou eu posso ter uma forma constante. O que ele está querendo dizer aqui é: não use mais a forma do mundo anterior. Anteriores à vossa ignorância. O Senhor perdoou lá, era um período onde você não tinha conhecimento das coisas de Deus. Agora você tem conhecimento. Você não é mais uma pessoa ignorante do reino. Você tem conhecimento da palavra. Então não dá mais para você ter como definição, para ser uma pessoa definida naquilo que você se definia anteriormente. Então isso não pode mais estarem em vocês. E aí nesse mesmo texto ele vai usar o imperativo: sede santos,
porque eu sou santo. Não é uma escolha, não é uma questão de opinião, não é uma questão de vou tentar ser. Sede é imperativo, é uma ordem. Sede santos, sejam separados. O que é do mundo é o mundo. Você agora é geração eleita. Lembra quem você é? Você agora é geração eleita, sacerdócio real, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. Então, como é que eu vou ser tudo isso e ao mesmo tempo amoldado pelo mundo? Como é que eu vou ser tudo isso e ao mesmo tempo não consigo vencer o mundo? Eu preciso abrir mão, eu preciso ceder, eu preciso negar-se a mim mesmo. E tudo isso eu não faço sem obedecer. É uma decisão de obedecer hoje para ter uma recompensa maior amanhã. É que nós não vamos ver as recompensas hoje, mas amanhã. Então, cuidado, você passou do período da ignorância. Você não pode mais se definir com coisas do passado. O que te define hoje é a palavra do Senhor. E tem que ter essa separação. Eu preciso olhar para mim. É que a gente tem a mania de tentar dizer quem nós somos, achar que é muito mais fácil dizer que eu sou uma nova criatura em Deus, quando tem hábitos que são mais gritantes do passado, né? Por exemplo, eu era um alcoólatra, agora eu não sou mais. Mas se eu nunca bebi, eu sou quem? Eu era um assaltante, agora eu não roubo mais. Mas se eu não fui uma assaltante, hoje eu sou quem? Se eu não fui alcoólatra, se eu não fui assaltante, se eu não fui uma pessoa com problema de glutonaria, se eu não fui uma pessoa com problema de pornografia, se eu não tinha uma vida de prostituição, se eu tinha uma vida tecnicamente, eticamente, moralmente bonitinha, o que eu tenho para dizer que hoje eu sou de Cristo? Nós temos mania de pegar essas coisas que se sobressaem para dizer, eu não sou mais isso, então eu sou de Cristo. Não, querido. Muitas pessoas deixam de fazer tudo isso aqui que eu citei, até mesmo sem Cristo. Tem muitos programas bons para isso, sociais para isso, mas não mudam o caráter, não muda a essência, não muda internamente. Então, internamente, eu preciso ter certeza, convicção e percepção de que eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque eu deixei de fazer algumas coisas? Não, porque o Senhor me regenerou e me deu uma nova característica de identidade. E a partir dessa nova característica de identidade, eu me esforço para viver em santidade. Então, a partir de ser uma nova pessoa, eu decido renegar. Não é essas coisas que sobressaem, mas há muito mais coisas. Que aí a gente vai parar de colocar pecadinho, pecadão. A gente vai parar de falar assim, mas isso pode, porque isso não altera. As coisas que eu vejo não alteram quem eu sou. As coisas que eu escuto não alteram quem eu sou. Aquilo que eu falo não altera quem eu sou? Não. Na verdade, de fato, o que você escuta, o que você ouve, o que você fala, aparentemente parece que não altera quem você é porque de fato talvez você ainda não seja quem deveria ser. É muito mais grave. Dizer que determinadas atitudes não mudam quando na verdade você ainda não é quem deveria ser. Então o grande questionamento é: o que eu faço externamente altera quem eu sou? Ou o que eu faço externamente, na verdade, me impede de ser quem eu deveria ser? Deu um nó na sua cabeça? Você conseguiu compreender? Pra gente parar com esse pensamento ridículo e medíocre de achar que eu sou dono do meu ser, eu sou dono da minha vida, posso fazer um monte de coisa que não vai alterar nada quem eu sou em Cristo. Quando, na verdade, eu não me dei conta que todo o lixo que eu ainda faço, que todo o lixo que eu ainda insisto mundanamente em deixar perto de mim, na verdade não está deixando de alterar quem eu sou em Cristo. Está me impedindo de ser, de fato, quem eu deveria ser nele. Isso é muito, muito, muito mais grave. E para finalizar, o último texto que eu passei para vocês em Hebreus 10, 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, já não nos resta mais perdão pelos pecados, a não ser uma expectativa terrível do juízo de Deus. O que significa a palavra deliberadamente? Significa decidir, tomar uma decisão após refletir ou pensar. Aí você vai dizer assim pra mim, Hannah, então tá tudo bem. O problema é quando eu peco depois de parar pra analisar, de pensar o que eu vou fazer. Aí mesmo assim eu vou lá e peco. Aí tá ruim o negócio pra mim. Eu vou ter só a mão de Deus,
o juízo sobre a minha vida. Mas quando eu pecar por impulso, tá de boa, Deus me perdoa. Porque eu não resisti ao mundo, eu não resisti às tentações, porque foi por impulso. E aí eu vou te dar uma resposta não bíblica, mas científica. A neurociência diz que existe uma região no nosso cérebro chamada córtex frontal. E uma das ações desse córtex frontal é fazer com que nós pensemos sobre as coisas, que você reflita, é o seu ponto de decisão. E aí a neurociência diz que toda decisão tomada é passada pelo córtex frontal, independente se ela levou segundos. Quer dizer que toda vez que você vai decidir sobre qualquer coisa na sua vida, até quando você decide não perdoar, passou pelo seu córtex frontal. Quer dizer que você teve tempo, você teve todas as condições humanas e intelectuais para decidir fazer ou não fazer. Então não existe pecado por impulso. Porque a única situação que nós não conseguimos, que passa muito rápido pelo córtex frontal, são as decisões de sobrevivência. Que é quando você tem um leão vindo atrás de você e você está de frente de um despenhadeiro. Ou você fica parado e o leão te engole, ou você se joga no despenhadeiro. A morte é certa dos dois lados. Então são situações de plena sobrevivência, de o que eu faço agora para manter minha vida. Essas são as únicas situações que a neurociência diz que passa muito rápido pelo córtex e você não consegue de fato assimilar. Mas o restante da vida inteira, inconscientemente, você está refletindo e pensando. Isso quer dizer que, antes de qualquer situação que nos leve a pecar, nós estamos sim pensando e refletindo. E nós estamos sim desprezando o socorro de Jesus Cristo que vem nos socorrer em toda tentação. E nós estamos desprezando sim toda nova identidade em Cristo, que diz: você tem sim, pelo meu poder em ti, pela minha regeneração, pela justificação e pelo processo de santificação que é contínuo. A santificação começa na regeneração, na nova criatura, mas ela é contínua. Nós já tivemos aulas de santidade na EBD. Então ela é contínua, você está desprezando isso, achando que não tem mais o que fazer. Então é hora da gente parar, pensar e refletir. Existe um mundo, eu estou inserido nele, existem circunstâncias adversas acontecendo o tempo inteiro, como agora. Estamos numa situação adversa de isolamento social, mas quem eu sou em Cristo não se altera com as circunstâncias. Quem eu sou em Cristo é de fato sem alteração, seja no social ou no secreto com Deus. Amém? Eu espero que você tenha compreendido o que é sustentar a sua identidade em Cristo. E no domingo que vem, nós vamos estudar como é importante ter e ser um exemplo de fé. Quem nós podemos chamar de exemplo de fé e como eu devo ser um exemplo de fé. Porque não adianta resistir ao pecado, resistir à mundanidade, fortalecer as minhas características, mas não ser um exemplo como Paulo disse que era. Tá? Então isso é muito importante. Agradeço a você que dedicou o seu tempo agora de aprender comigo. Estou online, não se esqueçam disso. E aí domingo que vem nós continuamos, tá? Tem uma enquete agora para ser respondida. Respondam a enquete. Vamos finalizar com uma oração? Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Eu te agradeço por esta aula. Eu te agradeço porque nós conseguimos entender, ainda que em pouco tempo, nós conseguimos entender o que é sustentar a nossa identidade em Ti. Nos ajuda, Pai, porque não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para meus irmãos, não é fácil para ninguém. Mas não adianta nos apoiarmos nisso que não é fácil. Nós precisamos lembrar que há uma nova identidade. Se há uma nova identidade, ela não pode mais se misturar com a identidade anterior. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda, esteja conosco, Pai, em todo o tempo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida e a sua semana.